seguinte. Eu sempre gosto de iniciar minhas apresentações com uma pequena explicação, se vocês me permitem. Meu nome é Max Geringer. Meu nome tem um H no meio. É um H volúvel, porque ele muda de lugar dependendo de quem escreve meu nome. Às vezes ele está no começo, às vezes ele está no fim. E durante esses longos anos que eu passei trabalhando em empresas, uma coisa bastante comum que me acontecia era ser apresentado para alguém no Brasil, aí eu começava a falar, a pessoa dava uma regalada de olho e dizia: o seu português é muito bom, né? E eu falava: puxa, ainda bem, porque eu não sei falar nenhum outro idioma, né? Se esse não for bom, eu estou perdido, né? Porque todo mundo sempre imaginou, né? Um cara com o nome desse é gringo, né? Então eu tinha que explicar para as pessoas que não, né? Eu nasci e moro até hoje no interior de São Paulo. Eu nasci numa cidadezinha e moro numa outra cidadezinha. Minha cidade tem 80 mil habitantes. Eu nunca morei numa cidade grande na minha vida inteira. E eu devo o nome que eu tenho ao único alienígena que invadiu a família dos brasileiros, que foi meu pai, que era suíço, né? E meu pai, com aquele método que os suíços têm, meu pai sempre me falava: Max, é impressionante como o brasileiro tem essa mania de ficar explicando o que ninguém perguntou para ele, que é o que eu estou fazendo aqui há mais ou menos 3 minutos, né? Mas eu sempre, como bom brasileiro, né, sempre acho que é melhor explicar antes para não ter que explicar depois, então eu já começo com as explicações inúteis. Assim o pessoal chega e vai sentando. Eu vou dividir essa apresentação em 2 partes. Eu queria usar a primeira parte mais genérica para falar um pouco sobre impressões que eu tenho do mercado de trabalho, coisas que eu vi acontecer, as mudanças. E na segunda parte focar um pouco mais especificamente no setor moveleiro. Quando nós temos 20 anos de idade, que é o caso de todas as mulheres aqui presentes, quando nós temos 20 anos de idade, vocês não têm, parecem. Aos 20 anos nós sabemos tudo. Uma coisa maravilhosa de ter 20 anos. Qualquer coisa que nos digam, nós já tomamos como uma ofensa, né, do que você deve fazer na vida. Eu já aprendi tudo o que eu precisava e não preciso de palpite, não preciso de conselho, não preciso de direção. E eu lembro quando eu tinha nem 20, acho que eu tinha 17 anos, eu era metido assim, a dar palpite em tudo que eu via, sugestões para melhorar a empresa em que eu trabalhava. E uma pessoa que trabalhava comigo, chamava Seu Fausto, falou para mim: Max, você sabe tanta coisa, você não escreve um livro. Eu falei: não, eu escrevo, mas não cabe no livro. Eu tenho tanta coisa, eu preciso escrever uma enciclopédia de 18 volumes, né? O trabalho segundo Maximiliano. Quando a gente chega aos 40 anos, nós descobrimos que tudo que a gente aprendeu na carreira cabe num livro. E nem precisa ser um livro grande, pode ser um livrinho de bolso, R$ 9,90 nas boas livrarias, porque entre os 20 e os 40 anos nós somos acometidos por um fenômeno chamado maturidade. Maturidade nos ensina a diferenciar o que tem importância do que não tem importância. E para um jovem de 20 anos, tudo tem importância, principalmente o que não tem importância nenhuma. Porque nós somos jovens, nós não devemos ter. Eu tinha 20 anos, participava de passeata, saía correndo, carregava bandeira, carregava faca. 10 minutos depois eu perguntava: essa passeata é a favor do quê? Eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas era a coisa mais importante que eu estava fazendo na minha vida. Aos 60 anos de idade, a pessoa esquece a enciclopédia e o livro, ela começa a pensar em virar uma frase. É assim que nós vamos terminando. Porque todo mundo que é famoso e morreu tem uma frase. Sabe, os que não tem uma frase morreram e não ficaram famosos. Eu me lembro durante a minha adolescência, eu colecionava últimas frases de pessoas famosas. Fulano antes de morrer falou não sei o que, anotava. Eu tinha um caderno, chamava caderno de brochura, que é uma palavra que nós não usamos mais atualmente, porque ela adquiriu uma conotação que também não interessa, né? Quer dizer, significava grampeada na lombada, né? Em contraposição a espiral. Então, fulano de morrer, eu anotava lá. E um dia, anos depois, eu achei esse caderno, comecei a ler e joguei o caderno fora. Eu falei: puxa, isso aqui é um festival de falsidades, né? Eu não acredito que uma pessoa que está naquele momento solene da existência, que está apitando na curva, batendo com as 10, a ponto de encontrar o Criador, vai ter tempo para ficar pensando numa frase ali. Muito provavelmente a pessoa está mais preocupada em, por exemplo, continuar respirando naquele momento. Então eu joguei tudo e guardei uma frase, porque essa frase me pareceu, acima de tudo, sincera. Eu usei essa frase a vida inteira
porque ela me mostrava que se a gente se cercasse das pessoas certas, a gente ia ter muito sucesso na vida e podia garantir a eternidade. E essa frase é de uma pessoa que, pelo que eu saiba, não tem nenhuma outra frase. Um revolucionário mexicano chamado Pancho Villa, que além disso só disse: vamos atacar, matar, vamos bater neles, né? Mas Pancho Villa, no seu leito de morte, cercado lá pelos generais de confiança, sabia que precisava de uma frase, bota a mão assim no braço do general e diz: inventem que eu falei alguma coisa inteligente. E morre, visível, né? Expira. E o mais comum talvez fosse o general juntar a tropa e dizer assim: vamos achar uma frase para botar na boca do nosso líder. Mas alguém disse: não, essa é a última frase dele. Por respeito, pelo menos, foi isso que ele disse. Ele transferiu a responsabilidade. Talvez se tivessem criado uma frase, ninguém mais se lembraria dele. E ele garantiu. E às vezes eu fico com a impressão que antes de dar o último suspiro, Pancho Villa deve ter pensado: daqui a 120 anos, em Curitiba, que nem tinha sido fundada ainda, alguém vai repetir essa frase, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu passei na enciclopédia, passei no livro, não cheguei na frase. Mas eu estou, assim como o Pancho Villa, eu estou reduzindo o número de coisas que eu achava importantes na minha vida. Cada ano que passava, cada ano que eu trabalhava, eu achava que coisas que eu julgava importantíssimas, indispensáveis, olhando para trás, não eram, e não tinham importância nenhuma, e algumas me fizeram perder bastante tempo na vida. Quando eu, há 11 anos, eu resolvi dar uma pausa na minha carreira corporativa e me dedicar a fazer o que eu faço hoje, que eu tenho uma certa dificuldade em explicar para as pessoas, principalmente para minha mãe, o que eu faço hoje. Ela fala: mas o pessoal vai te ver falando. Eu falei: mas eu já tinha reduzido a minha carreira a 3 ensinamentos básicos. E se eu soubesse disso quando eu tinha 18 anos, eu teria tido bem menos problemas na vida do que eu tive. A primeira coisa, e foi realmente a primeira em ordem de importância, foi entender quem manda. Eu não me lembro de ter aprendido em algum livro ou em algum curso de escola essa lição tão óbvia e tão simples. Ela vale muito mais hoje do que valia quando eu tinha 16 anos. Por quê? Porque eu me lembro quando eu tinha, antes ainda, 8, 9 anos de idade, que eu falava para minha mãe, eu falava assim: a irmã, a freira quer falar com a senhora, né? E eu ia tomar um puxão de orelha, porque minha mãe assumia que se alguém queria falar com ela, eu tinha feito alguma coisa errada. Eu falei: mãe, a senhora nem sabe o que é. Se não for por alguma coisa que você fez, vai ser por alguma coisa que você vai fazer. Então, chamado na escola, e depois, como normalmente era coisa ruim mesmo, já tomaram mais um puxão de orelha, né? Então, veja, a senhora não tinha dado um em casa. Eu falei: não, isso aqui é para você aprender. Então, existia uma tendência do pai e da mãe ir para a escola e ouvir o que os professores falavam e dar uma dura nos filhos para que eles remediassem. Primeira vez que uma escola me chamou por causa do meu filho, que ele tinha 9 anos de idade, eu fui lá brigar com o professor. Era o mesmo mafuar desgraçado lá, porque botei a culpa na escola. Falei: estou pagando, alguém não está fazendo o que tem que fazer aqui. Alguém está com problema de psicologia nessa escola aqui, que não consegue entender uma criança de 9 anos. Nossos filhos foram educados para dentro de casa poder dar palpite. Eu não dava palpite na minha casa. Ninguém me deixava falar nada. Quer dizer, tentasse dizer alguma coisa, já estava um pé do ouvido. Meus filhos puderam falar. Meus filhos puderam discutir com professores, porque os professores sabiam que se chamasse o pai também, o pai ia dizer que o filho tem o direito de discutir. Quando essa geração entra no mercado de trabalho, ela descobre que o mundo não é bem aquele. É muito diferente daquele. Que ela não vai poder, numa empresa, dizer o que ela acha, o que ela pensa para quem ela quer. É o princípio sagrado da hierarquia. Quando nós quebramos esse princípio, nós criamos o caos. E nenhuma empresa sobrevive no caos.